Fala pessoal, tudo bem? Luan Souza aqui, seu professor de inglês. É o seguinte, uma aluna perguntou assim: professor, como que eu faço para começar a pensar em inglês? Bom, pensar em inglês não acontece da noite pro dia, tá? Pensar em inglês não é traduzir. Como que você pode fazer para pensar em inglês? Ou até para você que está aprendendo outro idioma, como que você faz para pensar no outro idioma? É o seguinte, primeiro você vai começar a pensar normal, não no seu idioma. Claro, você vai pensar, por exemplo, num lugar ou em algum objeto, alguma coisa assim. E ao invés de você colocar a tradução para aquilo no português, você tenta achar o significado no inglês. Uma das boas formas é você colocar, tipo assim, o significado da palavra no Google e colocar imagens. Assim você não vai ver, tipo assim, colocar a tradução. Você vai ver a imagem do lugar ou do objeto, entendeu? Isso vai te ajudar bastante a você fazer a ligação da palavra em inglês com o objeto ou com a imagem. Outra coisa também que você pode treinar é falando consigo mesmo. Por exemplo, aqui, ó, você pode não decifrar, eu não acho a palavra às vezes, mas você pode descrever, na verdade, o que está acontecendo ao seu redor, né? Se você começar a fazer isso, se você começar a ter essa prática, vai ser mais fácil de você poder, por exemplo, começar a pensar em inglês. Claro, você tem que ter uma noção um pouco básica, né, para poder fazer isso. Então, por exemplo, você vê as pessoas aqui, ó, na rua. Você vê pessoas paradas, olhando na janela, você vê um rapaz olhando ali no celular, você vê um professor de inglês falando com você, mas ele está falando em português para fazer com que, para quem está iniciando, compreenda. Aí você começa, por exemplo, a exercitar, você começa a dizer o que essas pessoas estão fazendo. Por exemplo, the couple are talking. The couple are talking. O que quer dizer? Quer dizer, o casal está conversando. The couple are talking. The couple are talking. E os carros? Você começa a pensar, o que os carros estão fazendo? The cars are walking. No. The cars are passing. Os carros estão passando. The cars are passing. Aquilo ali é um supermercado conhecido como Iceland. Então, eu poderia falar the cars are passing in front of the Iceland. The cars are passing in front of the Iceland. Por exemplo, o ônibus. O que está acontecendo em relação a mim? O ônibus não está chegando próximo? Então eu posso dizer the bus is coming. The bus is coming. The bus is coming. Aqui, ó, as aves. O que eles estão fazendo? Eles estão comendo, mas em relação ao rapaz, o moço ali, o senhor, o que ele está fazendo? Está alimentando as aves. Então eu poderia dizer assim: the man is feeding the birds. The man is feeding the bus. The man is feeding the bus. Oh, meu Deus! Eu falei, o homem está alimentando o ônibus. Não vai apagar não, vai assim mesmo. Corrigindo. The man is feeding the birds. The man is feeding the birds. Por que birds? Porque birds significa pássaros. Acho que eu confundi porque ônibus em inglês é bus, né? Então, por exemplo, antes, the bus is coming. O ônibus está vindo, foi o que eu disse. Aí depois ali eu falei, the man is feeding the birds. O homem está alimentando. Então você começa a raciocinar, você começa a colocar o seu cérebro para trabalhar em inglês. Outra dica que eu dou também é para que você comece a ficar mais próximo de seriados, de filmes e coisas que você gosta, é claro. Não precisa escutar podcast que você não gosta, senão vai ficar muito maçante o estudo para você. E o estudo ele tem que ser divertido, tem que ser legal. Então começa a escutar podcast, começa a assistir mais filmes em inglês, porque quanto mais você fica próximo do inglês, você consegue se adaptar melhor, você consegue criar mais conexões em inglês. Então faça isso, essa é a dica que eu quero deixar para você hoje. Alright? If you have any questions, just let me know. Se você tiver qualquer dúvida, me deixe saber. Bye, take care.